E vamos para o inciso 8º do artigo 21. Compete à União, competência exclusiva, administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar do país. Falou do país, não precisa dizer mais nada para que você já entenda que estamos diante de uma competência da União e não uma competência do Estado de Sergipe, não uma competência do Estado da Bahia, não uma competência do município de Jaguatirica do Norte. Não, estamos diante de uma competência da União, pois administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio, capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. Nós vamos avançar e vamos para o inciso 9 do artigo 21. Compete à União elaborar e executar planos nacionais. Planos nacionais, precisa-se dizer mais alguma coisa? Se é plano, se é elaborar e executar planos nacionais para todo o território brasileiro, competência da União e não competência de qualquer um outro ente federado. Então, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social é uma competência da União e é uma competência exclusiva. Se é exclusiva, é porque não pode ser delegada, e não pode ser delegada para quem? Para outros entes federados. E é uma competência administrativa, porque nós estamos tratando aqui de legislar sobre nada, e sim ações concretas. No inciso 10 também temos competência da União manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. O serviço postal, nossa empresa brasileira de Correios, e o correio aéreo nacional. O caráter de nacionalidade nos remete obrigatoriamente a uma competência exclusiva da União. E no inciso 11 nós temos: compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Cuidado com este inciso 11 do artigo 21. Nós estamos a todo momento dizendo que as competências presentes no artigo 21, as competências da União, são exclusivas, e são exclusivas por não serem delegáveis. Aí de repente nos aparece o inciso 11 dizendo que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, ou mediante concessão, ou mediante permissão e serviço de telecomunicações. Aí você diz: não, aqui não é uma competência exclusiva, ela não está autorizando, concedendo, permitindo que um particular o faça. Gente, aqui nós estamos falando de uma competência da União que ela pode levar efeito por si mesma diretamente, pode executá-la diretamente, ou pode fazê-lo mediante autorização, concessão ou permissão. Esses institutos aí não tem nada a ver com delegação. A delegação que não é permitida nessas competências exclusivas é delegar para outros entes federados. Vou delegar esse serviço de telecomunicações para o estado de Pernambuco. Isso não pode. Vou delegar esse serviço de telecomunicações para o município de Canindé do São Francisco. Isso não pode. Mas a União pode explorar as telecomunicações diretamente ou mediante a concessão ou a permissão. As concessionárias do serviço público, as permissionárias do serviço público, matéria melhor trabalhada no direito administrativo. Só saia daqui com este esclarecimento que aqui não estamos neste inciso 11 diante de uma competência que a União delegou. Não existe delegação alguma. Não estamos falando em outros entes federados a realizar esta competência. Estamos falando de concessões
ou de permissões, na prática hoje em dia observadas são concessões, feitas a empresas como a Oi, né, como a Vivo, a TIM, e o órgão federal que fiscaliza tudo isso aí é a Anatel, né? Anatel, conhecida por todos nós. Este foi o inciso 11 e nós vamos continuar e já estamos no inciso 12. Compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão, permissão. De novo a concessão, a permissão, a autorização, que não é delegação, os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens, aí olha, a rádio, a televisão na história, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados. Explorar serviços de instalações e energia elétrica e o aproveitamento energético de cursos de água em articulação com o estado, com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos, não significa delegar o estado, é explorar articulado com o estado, lá o estado onde se encontra aquele potencial, né? Onde se pode fazer ali uma hidrelétrica, por exemplo. E aí nós temos a Eletrobras, à frente disso uma empresa, uma sociedade de economia mista. E assim como pode explorar diretamente ou mediante autorização, concessão, permissão e serviço de instalações de energia elétrica, também a navegação aérea, isso na linha C já, viu? Navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. Então, o Brasil, a União, tanto pode explorar diretamente esse serviço de navegação aérea, aeroespacial, infraestrutura e aeroportuária, como pode também conceder que um particular o faça, mediante nele aquela concessão, aquele Instituto do Direito Administrativo. E nós temos muitos aeroportos aí já na mão de empresas privadas, através de concessões, e temos a nossa Infraero, que seria a empresa pública federal que está à frente desses aeroportos. E a linha D do mesmo inciso 12 nos diz o seguinte, né, que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte ferroviário, aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham limites de estado ou território. Veja que sempre a abrangência vai além de um estado, vai além de um município, a abrangência para mais de um estado, né, ou para todo o território nacional. Por isso que competência da União. Também o serviço de transporte rodoviário, interestadual e internacional de passageiros. Tratou de matéria relacionada, né, a mais de um estado, transportes para mais de um estado, ou até mesmo para outro país, competência clara da União e competência exclusiva. Não pode ser delegada, mas pode ser autorizada, concedida, permitida que um particular o faça. Bom, gente, também os portos marítimos, fluviais e lacustres podem ser explorados diretamente pela União ou podem ser explorados mediante esses regimes aí de concessão ou permissão. E agora nós vamos para o inciso 13. E o inciso 13 é muito importante e principalmente é muito importante para quem pretende fazer concurso aí do Distrito Federal. Veja o que nos diz o inciso 13 do artigo 21. Compete à União, e é uma competência administrativa exclusiva só da União, compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e a Defensoria Pública dos territórios. Compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e a Defensoria Pública dos territórios. Gente, o Distrito Federal, ele, ao mesmo tempo, ali acumula, né, as funções, as competências do município e do Estado. Mas
devido ali, né, o seu tamanho reduzido, né, se comparar com os estados da federação, não possui uma arrecadação própria, recursos próprios para custear todas as suas despesas. Então aqui está a Constituição dizendo, neste inciso 13 do artigo 21, que compete à União manter e organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios, e a Defensoria Pública dos territórios. O que acontece aqui neste inciso que o examinador costuma cobrar, né? Costuma preparar ali aquela famosa casca de banana para o candidato. Quem organiza e mantém o Poder Judiciário do Distrito Federal é quem? A União. Quem organiza o Ministério Público do Distrito Federal, quem é? A União. Agora, a Defensoria Pública dos territórios. A Defensoria Pública do Distrito Federal é organizada e mantida pelo próprio Distrito Federal. Aqui nesse inciso 13, nós temos que a Defensoria Pública dos territórios, se por acaso o Brasil voltar a ter territórios, quem vai organizar e quem vai manter essa Defensoria Pública é a União. É a União. É isso que nos diz o inciso 13, e aí o examinador costuma confundir tudo. Costuma jogar esse enunciado aqui bem assim. Olha como o examinador costuma jogar esse enunciado na sua prova objetiva, para você marcar certo ou errado. Compete à União, com exclusividade, organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal, dos territórios e a Defensoria Pública do Distrito Federal. Não. Defensoria Pública dos territórios, não caia nesta esparrela. Inciso 13 do artigo 21 da Constituição é um dos queridinhos do examinador. E você vai prestar bastante atenção neste inciso para não errar questão alguma que verse sobre ele. Este foi o inciso 13 e já vamos para o 14. E o inciso 14 do nosso artigo 21 aqui, as competências exclusivas da União, também é muito interessante para quem quer prestar concurso no Distrito Federal, principalmente nas carreiras policiais e no Corpo de Bombeiro, porque nos diz o seguinte, o inciso 14. Compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Então, quem organiza e mantém as polícias civil e militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal é a União. Organiza e mantém. Além disso, ainda presta assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de um fundo próprio. Grave isso aí, este inciso 14, importante para você, importante principalmente nesta informação de que as polícias e o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal são organizados e mantidos pela União. E o 15, compete à União organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia, cartografia de âmbito nacional. Se é de âmbito nacional, é competência exclusiva da União. Isso aí é levado a efeito por alguns institutos, a exemplo do IBGE, né? E vamos para frente no inciso 16 do artigo 21. Compete à União exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Então, quem é que exerce a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão? É a União. E a União faz esse trabalho através de qual órgão, hein? O trabalho de dizer assim, olha, esse espetáculo de circo é apenas acima de 15, 16 anos. Este filme, esta novela, esse espetáculo, essa mostra teatral é para público acima de 12 anos, 14, 18. Quem faz essa classificação, essa competência é da União, feita através do Poder Executivo e feita especificamente pela Polícia Federal.
Polícia Federal. Você já deve ter ouvido falar no agente administrativo, né? O policial federal, agente administrativo. E são esses agentes administrativos que possuem como uma de suas muitas competências a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e de televisão. E este foi o anúncio do inciso 16 do artigo 21 da Constituição. Estamos trabalhando as competências exclusivas da União e nós vamos ficar por aqui e daqui a pouco estaremos de volta para continuarmos nossos estudos acerca das competências exclusivas da União. Aguardo você, até já.